Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Hoje começaremos a trabalhar com plugins jQuery. Existem vários repositórios onde podemos encontrar plugins construídos para serem utilizados junto com a biblioteca jQuery. O repositório mais conhecido é o repositório da própria jQuery.com. Dentro da jQuery.com, nós temos uma seção chamada Plugins. Nesta área, você pode consultar o plugin para resolver o problema que você está passando. Nesta seção, os plugins estão organizados em categorias. Então, podemos encontrar os plugins construídos para trabalhar com Ajax, para trabalhar com animações, plugins de drag and drop, para trabalhar com formulários, validações de formulários, trabalhar com mídias, apresentar vídeos, imagens e assim por diante. Então, se você tem algum problema, antes de começar a codificar, procure aqui no repositório de plugins da jQuery uma solução para o problema que você está passando. Muito provavelmente, você vai encontrar alguma coisa que já resolveu o problema que você está passando agora. Só para você ter uma noção, existem hoje, no momento em que eu estou construindo essa videoaula, existem mais de 5.000 plugins registrados aqui no repositório da jQuery.com. Existem ainda outros repositórios. O repositório da Google contém vários plugins utilizando a biblioteca jQuery e você pode acessar ele em code.google.com. Existem ainda os plugins github.com e sourceforge.net. Em todos esses repositórios, vocês irão encontrar uma série de plugins utilizando a biblioteca jQuery. E você pode ainda construir o seu próprio plugin. Aqui na seção de plugins da jQuery, você tem documentação e exemplos que mostram como você pode estender as funcionalidades da jQuery para construir o seu próprio plugin. Mas nessa aula de hoje, o nosso foco é mostrar como instalar um plugin da jQuery e utilizar nas suas páginas HTML. Então, no exemplo de hoje, nós vamos trabalhar com validação de formulários. Nós temos aqui uma página HTML, muito simples, né, com os dois campos, um campo de nome e de e-mail, que eu quero utilizar um plugin já existente para fazer a validação nesse formulário. E o plugin que eu escolhi para fazer essa validação está nesse endereço, plugins.jquery.com/project/validate. Nesta página, vocês vão encontrar este plugin de validação. Todas as páginas de plugin cadastradas aqui dentro do repositório da jQuery contam com o título do plugin, as funcionalidades, o que o plugin faz, o que ele não faz, o download do plugin. Eventualmente, você pode querer acessar a homepage daquele plugin. Existem as documentações, exemplos de uso e uma média, né, de nota dada pelos internautas para aquele plugin. Então, aqui nós temos a página deste plugin específico, né? Temos aqui os downloads disponíveis desse plugin. Mas também nós podemos baixar esse plugin direto aqui no repositório de plugins da jQuery. Eu vou clicar aqui em Download. E vamos agora clicar em OK para baixar este plugin. Então, acabamos de baixar o plugin. Vou abrir aqui esse diretório. E está aqui o nosso plugin. Vamos descompactar esse diretório. E dentro desse diretório, nós temos aqui demonstrações de uso do plugin, biblioteca, localização.
O que eu vou usar aqui é basicamente esse jQuery Validate minificado. Então, eu vou copiar esse plugin para dentro do diretório que nós estamos utilizando neste curso. Então, aqui nós temos o diretório das bibliotecas JavaScript. Vou criar um novo diretório aqui dentro, chamado plugins. E aqui dentro eu vou colocar este plugin. Percebam o seguinte, esse plugin ele começa com o prefixo jQuery. Ponto. Todos os plugins, né, devem ser construídos com essa terminologia. Tá? Então, essa é uma terminologia padrão aí dos plugins jQuery. Sempre que vocês virem algum arquivo JS que comece com jQuery, ponto, e termina com JS, provavelmente é um plugin. Então, vamos utilizar este plugin na nossa página HTML agora. Como é que nós utilizamos esse plugin dentro do nosso documento HTML? Nós já vimos que para trabalhar com a jQuery, precisamos ter o nosso arquivo jQuery importado para dentro do nosso arquivo HTML. E precisamos agora importar esse arquivo JavaScript que representa o nosso plugin. Esse arquivo está dentro do diretório plugins. Então, vamos lá. JS plugins barra jQuery.validate.min.js. Esse é o nosso arquivo. Vamos partir para o uso agora. Como é que funciona a validação utilizando esse plugin? O esquema é muito semelhante com o que nós vimos de utilização dos widgets no framework jQuery User Interface. Então, nós temos aqui um formulário e eu quero validar este formulário. Uma vez que nós importamos o nosso plugin de validação, para validar o formulário, basta identificar o formulário que você quer validar e chamar a função validate. Essa função vai validar o seu formulário de acordo com algumas informações que nós vamos passar nos campos HTML. Então, por exemplo, nós temos aqui dois campos, um campo nome e um campo e-mail. Eu quero que os dois campos sejam obrigatórios e sejam validados. Então, eu vou colocar aqui no atributo class a palavra-chave required. Isso aqui é o suficiente para dizer para o nosso engine de validação que ele deverá validar, ou seja, verificar se esse campo está preenchido ou não. Vamos agora fazer a validação. Ao apertar o botão gravar, a nossa biblioteca de validação colocou aqui essa mensagem na frente do campo. Este campo é obrigatório. Essa mensagem está no idioma inglês, mas você pode alterar para o idioma português, por exemplo. Mas e se nós quisermos validar o e-mail? O e-mail tem todo um padrão diferente de validação. Né? Temos que ver se existe a ocorrência do caractere arroba no meio. Precisamos ver a questão de domínio. Então, para isso, basta colocar a palavra reservada aqui, e-mail. E aí, o nosso engine de validação vai conseguir identificar se esse é ou não um e-mail válido. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o e-mail AAA. E aí, ele informa aqui, por favor, entre com um endereço de e-mail válido. Da mesma forma que nos nossos componentes da jQuery User Interface, esses plugins também permitem o uso de algumas propriedades, alguns parâmetros que você pode informar aqui dentro. Então, por exemplo, caso a gente queira alterar as mensagens apresentadas aqui nessa validação, basta alterar a propriedade mensagens
E se forem as mensagens de e-mail, entre aqui as propriedades, a propriedade e-mail, e aqui a gente pode informar required, por exemplo, e-mail obrigatório. E poderemos informar também uma mensagem de e-mail inválido. Essas propriedades vocês podem encontrar no site, em geral, no site do próprio plugin, ou ali na documentação, ou até mesmo nos exemplos de uso do plugin. Então vamos colocar aqui. E agora ele está trazendo para a gente a mensagem em português, e-mail inválido. E-mail obrigatório, quando eu coloco um e-mail vazio. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse em utilizar este plugin de validação, entrem aqui na página da documentação desse plugin, né, e vejam aqui os exemplos de uso, vejam as propriedades que vocês podem utilizar para configurar melhor esse framework de validação. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo exemplo. E vamos deixar aqui a nossa imagem e o nosso código aí para vocês poderem copiar também. Então, tá aí. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau!